Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o que eu estou vendo do varejo, quais são as perspectivas e o que está acontecendo. Direto e reto, sem enrolação, tá? Eu estou aqui até com a tela do status, com as principais baixas do Ibovespa hoje. E quando a gente olha as principais baixas, a gente tem Grupo Pão de Açúcar, menos 9%, Melius, Cash 3, menos 8%, Local Web acaba também então um pouco envolvida, e Magalu, menos 8%, tá? O que está acontecendo, João? Primeiro, um ponto que, assim, não é novidade que o varejo sofre, tá? Se a gente for pegar a cotação da Magalu, em 5 anos, a gente vai ver que a cotação saiu de algo como 25 a 27 reais, né, para 3 reais, 13,30, né? Uma queda aí, como vocês podem ver, de 80%. E aí o que aconteceu ao longo de todo esse tempo? A gente tem dois efeitos grandes acontecendo na empresa. O primeiro relacionado com uma diminuição do consumo. E essa diminuição do consumo está relacionada com um aumento da taxa de juros. Como é que você vê isso, João? Bem simples, né? Eu estou aqui no status, vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Se vocês pegarem trimestral e fizerem uma comparação trimestral, vocês vão ver que a receita não tem crescido mais da forma que crescia no passado. O que isso está nos dizendo? Basicamente, a gente teve uma estagnação, porque o consumo arrefeceu de uma forma significativa, então a empresa está vendendo menos, está tendo menos receita. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu quero trazer para vocês é uma questão de custos e margem. A companhia tem sofrido bastante com as margens, tá? A margem caiu bastante desde 2016 até chegar em 2021 a 24% de margem bruta, e não só bruta, mas também a líquida teve uma queda significativa, caiu de 4% em 2019 para menos 1%, ou seja, está tendo prejuízo, né? A margem operacional, que é EBIT, também caiu bastante. Então você tem uma diminuição de vendas e um aumento de custos. O mercado está precificando o futuro, né? E o futuro é incerto, mas a gente tem alguns indicativos interessantes aqui dentro. Quais são eles? Primeiro ponto, inflação. A gente está com uma certa preocupação do mercado quanto e relacionada à inflação. Isso impacta não só a Magalu, mas se a gente for pegar, por exemplo, a Via, também caindo 5%, tá? O mercado está mais apreensivo quanto à inflação, e por conta de estar mais apreensivo quanto à inflação, a gente tem uma manutenção das taxas de juros em patamares mais elevados, né? Aqui até no estágio a gente consegue ver o CDI, né, nos últimos 12 meses, bem elevado, tá? Aí em janeiro 1,12 no mês, né? Se a gente agrupa no ano, a gente vê aí bastante significativo, a gente vê um aumento significativo aí desde 2020, tá? Do valor do CDI. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o patamar se mantendo elevado por mais tempo, a gente tem mais tempo de um consumo baixo, mais tempo de resultados piores do que o esperado, né? E se os resultados são piores do que o esperado, a gente pode ter um aumento do endividamento. E aí começa a bola de neve toda, né? Então a gente tem um aumento da taxa de juros, uma taxa de juros mais elevada por mais tempo, diminui o consumo, diminui a receita. Se diminui a receita, piora o resultado. Se piora o resultado, talvez tenha que correr mais dívida. E aí está o ponto. Se a gente tem mais dívida e um momento de taxa de juros mais alta, os juros da dívida é mais alto e o resultado piora ainda mais. E você começa a cair num círculo vicioso que é muito difícil sair, tá? Até é bem simples mostrar isso aqui no status. Quando a gente pega no nosso demonstrativo de resultado do exercício, na nossa DRE simplificada e vem resultado financeiro, a gente vai ver que o resultado financeiro piorou muito nos últimos anos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. 2019 era aproximadamente menos 70 milhões. Nos últimos 2 meses a gente está falando de menos 1,7 bi. E as estimativas são de que para o ano fechado, 2022, sejam de próximo de 2 bilhões, e nos anos subsequentes também negativo, tá? Menos 1,7, 1,8 e menos 1,6, 1,7. É mais ou menos as estimativas do mercado. Então imagine, a Magalu ela deve queimar quase 2 bilhões de reais no resultado financeiro, tá? Se a gente for pegar a Via, acontece a mesma coisa. A gente tem uma Via
que acaba por estar mais alavancada. Quando a gente pega a dívida líquida, patrimônio líquido também está mais alavancada. Isso faz com que o resultado financeiro seja mais doloroso. Como vocês podem ver, para baixo, quanto mais para baixo, mais é o gasto, né? E aí, quando a gente abre a estimativa, a gente vê que deve continuar negativo. Então, é mais ou menos isso que eu vejo com o varejo, tá? A gente tem empresas pressionadas tanto na receita quanto no custo, com uma taxa de juros mais elevada por mais tempo, vai impactar também no resultado financeiro das empresas, tá? É um momento difícil, varejo é um setor muito delicado, tá? Que tem que se ter muito cuidado. Por quê? Porque as empresas são alavancadas, estão bastante alavancadas, como vocês podem ver, dívida líquida, patrimônio líquido 1,5, dívida líquida EBITDA 3,5, bem acima do valor que eu considero como um valor razoável e seguro, né? E por conta dessa alavancagem, a gente tem um grande risco aí, até quando a gente pega a avaliação dos analistas, dos 8 analistas que cobrem a empresa, 6 estão dando a guardar e 2 estão dando venda forte, né? E das revisões que teve, a gente teve uma revisão negativa. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque o varejo é um setor difícil e empresas alavancadas quebram, empresas endividadas quebram. A gente tem que ter consciência disso, né? É difícil saber se essas empresas vão durar muitos ciclos, vão durar um ciclo negativo, qual que é o tempo desse ciclo e qual que é a intensidade, né? Eu acho que a taxa de juros não tem mais tanto para onde subir, porém, a questão não é só essa, a questão é quanto tempo ela vai ficar como ela está, né? E quanto mais tempo ficar, maiores serão as despesas financeiras, maiores serão os juros que essas empresas terão que pagar, né? Pô, João, mas a Magalu já valeu 25 e hoje está valendo 13, não está muito barata? Eu lembro a vocês que a Magalu, ela tinha uma estrutura de capital totalmente diferente. Então, do mesmo forma que eu estou falando do endividamento da Via, eu estou falando do endividamento da Magalu. O endividamento da Magalu mudou muito nos últimos anos, né? Passou aí de menos 0,52, que é caixa líquido, para mais 0,52, né? E dívida líquida da EBITDA saiu de menos 2,2 negativo, porque ela era caixa líquida, tinha mais dinheiro em caixa do que dívida, passou para 3 vezes. Então vejam, percebam, é o maior nível de endividamento desde 2010. Então, tenham atenção a isso, tá? Tenham muita atenção a isso, a empresa está dando prejuízo, deu prejuízo aí nos últimos 12 meses somados, a gente tem um prejuízo daí de 400 milhões. 2023 não deve ser um ano fácil, e as empresas estão bastante alavancadas. Então, tomem cuidado, quero saber qual que é a opinião de vocês, qual que é a leitura de vocês, coloca aí nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou puxar as principais dúvidas, as mais interessantes, as mais curtidas, para discutir no quadro, respondendo o seu comentário, tá certo? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like, isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer, a chegar a mais investidores e levar a educação financeira para o Brasil, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.